de Estado. Eu gostava também de, na esteira da intervenção sobre o deputado Adão e Silva, de questionar o Sr. Ministro sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Sabemos que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é uma almofada financeira estratégica que representava no final do ano, de acordo com estimativas do Orçamento de Estado, cerca de 14 mil milhões de euros. Sabemos também que este fundo está mais de 60% investido em dívida pública. Os últimos dias, aliás, as últimas 10 semanas, desde o início da legislatura, assistimos a um aumento da percepção de risco derivada de uma política arriscada do Governo, sem precedentes. O custo de financiamento de Portugal há 5 anos mais do que duplicou. Este não é um caso isolado, e falo de dívida pública porque estamos a falar de uma perda de valor sem precedentes em ritmo no Fundo de Estabilização de Segurança Social. Sr. Ministro, perguntava-lhe quanto é que já perdeu o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social nas últimas 10 semanas. De notar que o diferencial da percepção de risco e do custo de financiamento em relação à Espanha e à Itália aumentou 4 vezes. Estamos a falar de outros países também, eles entendidos como periféricos. A perda estimada, com uma análise preliminar, mas que pedia a sua confirmação para os pensionistas de valor, poderá ser de muitas centenas de milhões de euros à data de hoje. Esta perda é muitas vezes superior, em termos de perda para os pensionistas, que o valor de aumento de 0,4% de 50 milhões de euros que o Sr. Ministro anunciou há pouco. Colocava-lhe também uma segunda questão, ainda em relação à receita contributiva da Segurança Social. Observámos o esboço do Orçamento de Estado. O esboço tinha previsto um peso da receita contributiva de cerca de 11,2% do PIB. Verificamos que no Orçamento do Estado este peso aumenta para 11,8%. Quando há uma revisão em baixa do emprego, deveria haver um menor peso, uma menor representação no PIB desta mesma receita. Este aumento de receita implícita, como já referiu o Sr. Deputado Adão e Silva, representa mais de 800 milhões de euros. Com base em que elementos é que o Sr. Ministro estima este aumento que se verifica entre o esboço do Orçamento de Estado e o relatório do Orçamento de Estado? Recordamos que é um aumento de mais de 7 vezes o crescimento estimado para o emprego e mais de 2,5 vezes o aumento previsto de rendimento pelo Governo. Ainda em relação à carga fiscal e contributiva, perguntava ao Sr. Ministro se efetivamente se verifica, de acordo com o Orçamento de Estado, com o quadro da página 91, um aumento substancial da carga fiscal e contributiva para os portugueses. Finalmente, gostaria de abordar o tema do emprego e da aceleração do desemprego. É com grande desilusão, e aqui partilhamos a mesma preocupação do facto do desemprego ser um dos principais flagelos da nossa sociedade e da importância de se acelerar a geração de emprego. Ora, este é um orçamento que acelera o crescimento, mas que desacelera a geração de emprego. Há uma questão que também partilha a preocupação com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro falava em intervenções anteriores na preocupação que a redução da taxa de desemprego fosse acompanhada de geração de emprego. E disso não se ter vindo a verificar no passado. Este orçamento também se assiste precisamente ao mesmo problema do facto da taxa de desemprego reduzir mais que aquela que é a geração de emprego. Mas mais, pela primeira vez nos últimos 2 anos, Portugal entra em divergência na criação de emprego face aos nossos parceiros. Lamentamos também que esta divergência ou que a convergência tenha sido interrompida e que se inicie um novo processo de divergência nestes fatores que são essenciais. Finalmente, o Orçamento de Estado justifica o abrandamento e crescimento do emprego e refere, abrir aspas, que este abrandamento se deve à aproximação da taxa de desemprego ao desemprego estrutural. Sr. Ministro, o desemprego é de 11,3%. Qual é que é o desemprego estrutural que o Sr. Ministro estima para a economia portuguesa? Como podemos considerar que uma taxa de desemprego de 11,3% pode estar alguma vez próxima de um desemprego estrutural, quando sabemos que no início do ano de 2000 o nível de desemprego estava abaixo dos 5%. Finalmente, em relação ao cenário macroeconómico, sabemos que o crescimento aumenta de 1,5% para 1,8%, porque não se prevê uma aceleração do crescimento em emprego, como referi há pouco. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.